Olha só, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal iniciaram os trabalhos de 2023 em cerimônias realizadas nesta quarta-feira em Brasília. As atividades marcam a reabertura do Legislativo e Judiciário após os atos golpistas de 8 de janeiro, que provocaram destruição nas sedes dos três poderes. Para falarmos sobre o cenário político, eu converso agora de forma virtual com o Frederico Santana, que é sociólogo político. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Frederico, bom dia. Muito obrigado, Tiara. Muito obrigado a todos que nos escutam. Frederico, então eu já começo. Ontem aconteceu uma votação recorde, onde Arthur Lira, do PP, foi reeleito presidente da Câmara. O deputado recebeu 464 votos após reunir apoio de mais de 20 partidos, incluindo o PT de Lula e o PL de Bolsonaro. Ele seguirá no cargo por mais 2 anos e durante o discurso disse que é hora, de desinflamar o Brasil. O que, na sua opinião, ele quis dizer com isso? O que seria desinflamar? Tanto Arthur Lira, no discurso de posse, quanto o próprio Pacheco, no discurso de posse no Senado, ressaltaram muito essa ideia da pacificação. Então, eu acho que as eleições de ontem mostraram um certo alinhamento entre os três poderes, judiciário, legislativo e também o executivo, que a gente não via acontecer há muito tempo. Para o Lula, foi muito bom que esses discursos, tanto da Rosa Weber também, do Supremo Tribunal Federal, quanto do Arthur Lira, na Câmara, e do Pacheco, ressaltarem essa dimensão, porque, tal qual o Lula tem pedido e orientado, ele entende como central, nesse momento, a defesa da democracia. Então, acho que o Arthur Lira, mais uma vez, demonstrou alinhamento e mostra também uma força do Centrão, né, Tiara? Eu acho que o resultado de ontem foi muito expressivo. O Arthur Lira se torna o presidente da Câmara com o maior número de votos. Antes deles, a gente tinha tido outros dois que tinham obtido pouco mais de 430, 434, que é o Ibsen e o João Paulo Cunha, né? Inclusive o João Paulo do PT. Então, ele sai com força e nos próximos 2 anos terá bastante poder de diálogo, né? Frederico, e o que, na sua opinião, a gente, como sociedade, pode esperar dessa nova legislatura para esse ano aí de 2023? Olha, nós assistimos nos últimos 4 anos uma certa oscilação no poder de agenda entre a Câmara e o Executivo. A gente não viu grandes pautas serem discutidas e muitas vezes as discussões se embrenharam para caminhos que não dialogavam com os problemas reais da vida do povo. Eu acho que a grande novidade que nós estamos assistindo e vamos assistir, independentemente das eleições de ontem, é aparecer mais, tanto no Senado quanto na Câmara, né, no Congresso de modo geral, as pautas que dizem respeito a questões que estão afligindo a população, como a questão da fome, que atinge 33 milhões de pessoas, como a questão da qualidade da saúde, como agora a gente viu acontecer recentemente essa questão dos Yanomamis, né, que vinha já acontecendo, mas estava velada. Então, eu acredito que esse tipo de debate deve aparecer mais. Também a questão da reforma tributária, que é algo que está mais maduro e que está em discussão e que é do interesse do governo federal, tentar construir uma reforma tributária que ajude no desenvolvimento nacional, ajude na geração de empregos e ajude na diminuição da desigualdade social, que a gente sabe que os nossos tributos, eles acabam contribuindo para recair mais sobre os mais pobres, né? Todo mundo fala da importância, da reforma tributária, mas afinal, você acha que esse cenário agora de 2023, essa reforma ela vai conseguir caminhar? Eu acredito que o governo federal saiu fortalecido. Ele conseguiu eleger o presidente que ele apoiou nas 2 casas. Há um interesse geral em torno da reforma tributária. Eu acredito que a grande dificuldade sempre é qual reforma tributária. Se a gente vai conseguir emplacar no Congresso Nacional uma reforma tributária que seja distributiva, que onere os mais ricos e que favoreça os mais pobres, né? Que não pese sobre o consumo, que estimule a industrialização para a gente não ser um país meramente exportador de commodities. Enfim, uma reforma tributária que nos ajude a nos tornar um país-nação, né? Eu acredito que sim, respondendo concretamente a sua pergunta,
eu acredito que a gente vai ver grandes projetos sendo aprovados que contribuem para nós. Me pareceu que o governo teve, ao fim e ao cabo, que entrar um pouco mais decisivo no Senado, que no Congresso nós temos ainda, Tiara, muitos cargos em aberto, como a gente tem acompanhado, de segundo e terceiro escalão, que vão acabar sendo muito pressionados agora, pós essas eleições das presidências, justamente para tentar garantir maior estabilidade e uma maioria para o governo nessas casas. Frederico, qual deve ser a prioridade da Câmara e Senado em 2023? Bom, o que está na agenda e que eles têm prometido são pautas mais econômicas. A gente tem no Senado uma oposição, como ficou caracterizado aí no número de 32 votos, né, para o Marinho, organizada, que dificilmente vai deixar passar pautas mais avançadas do ponto de vista, por exemplo, de costumes, pautas ligadas mais aí a valores da esquerda, né? Mas no campo econômico há a possibilidade da gente conseguir fazer avançar alguns projetos que estão sendo implementados e que já foram anunciados pelo Haddad e pela própria Simone Tebet, né? Demonstrou também que alguns partidos que foram contemplados com ministérios, como o próprio União Brasil, que tinha receio de qual seria o volume, o próprio PSD, né, do presidente do Senado, do Pacheco, que se tinha receio de se seriam fiéis ou não ao governo na votação, demonstraram uma certa fidelidade, houve pouco fuga do cenário que se estava traçando, né, da expectativa de voto. A votação são favoráveis, inclusive, para a própria aprovação de PEC no Senado. Se tinha uma preocupação de alcançar esse quórum, né, mas com os 49 votos que o Pacheco conseguiu, que não quer dizer que são automaticamente votos do governo, mas são votos que o governo tem um poder maior de diálogo, são suficientes, inclusive, para aprovar projetos de emenda constitucional que são importantes para o governo. Por exemplo, na área da segurança pública, agora tendo em vista uma reação no sentido do enfrentamento ao golpismo, né? Uma própria possível reforma de alguns artigos importantes que são utilizados como 142 para justificar um certo poder moderador das Forças Armadas. Estaríamos numa boa oportunidade de colocar isso em pauta. E me parece que o governo tem bastante interesse também nas pautas ligadas à participação social. Foi lançado, né, como você sabe, na semana passada, um conselho de participação social, um setor interministerial articulando agentes de participação social de todos os ministérios. Então, me parece que esse tende a ser um carro-chefe também. Frederico Santana, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Volte conosco aqui semana que vem, tá bom? Muito obrigado, Tiara. Eu que agradeço. Muito obrigada e tenha uma boa quinta-feira. Fica com Deus. Até mais.